Sobrevida por Luciano Rodrigues. A jovem promessa do futebol uruguai que vem sendo um dos grandes destaques desse primeiro momento de 2024, um nome que inclusive foi alvo do Vasco durante estes últimos dias, porém que estava muito perto do River Plate, não vestirá pelo menos até o momento a camisa do clube argentino. A proposta feita pelo River foi negada nestas últimas horas pelo Liverpool do Uruguai e nesse momento as negociações, o caminho está livre para que o Vasco da Gama possa entrar com tudo. E agora, com dinheiro após a venda de Marlon Gomes pela compra dos direitos econômicos do jovem jogador uruguaio. É claro, a gente vai trazer informações sobre essa situação tão importante de um craque que é tão aguardado para essa próxima geração do futebol uruguai, mas não falar apenas sobre ele do mercado sul-americano. Temos informações para trazer aqui a vocês também neste Acorda Vascão sobre o volante argentino Rodrigo Villagra, também situações importantes sobre um outro argentino, o Marcelo Estigarribia, jogador de 28 anos, centroavante, que segundo o portal diário Olé, está na mira do Vasco, do Santos e do Universitário do Peru. Lembrando, o Vasco busca no mercado um nome para ser o reserva de Pablo Verrete. E melhor do que ninguém, um argentino para compor a posição. E falar ainda também de mais uma promessa também do futebol uruguaio, que de acordo com informações na noite de ontem, está no radar da diretoria vascaína e já foi até sondado. O meio-campo de 19 anos de idade, Franco Gonçalo Fernandes. Tudo isso você verá aqui neste Acorda Vascão. Além, é claro, de novidades sobre a chegada de Vitor Luiz, além dele também a chegada do goleiro Kehler e do volante Pablo Galdamez do Genoa. Tudo isso você verá aqui neste Acorda Vascão movimentado, agitadíssimo, cheio de novidades para você, torcedor Cruz Maltino. Porém, é claro, antes de começar aqui neste vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vasco da Gama, como sempre fazemos aqui no nosso canal. Quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscrever-se, tá vendo? Aqui embaixo do vídeo tem essa palavrinha inscrever-se, aperte nela e faça parte da nossa família. Caso você ainda não nos conheça, né, estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia, com a Acorda Vascão, sempre às 7 horas da manhã, exatamente esse vídeo aqui, o Acorda Vascão, sai sempre às 7 horas aqui no nosso canal. Fala Gigante pela parte da tarde e o Boa Noite Gigante na parte da noite, inclusive, sobre este vídeo aqui, o Acorda Vascão. Caso você que está do outro lado seja um membro do canal, vem aqui pela madrugada que o Acorda Vascão já vai estar disponível a você. Membro do canal tem acesso exclusivo ao Acorda Vascão antes da hora que o vídeo é lançado aqui no YouTube para todo o público. Se você chegar aqui por volta das 3, 4, 5 horas da manhã, 6 horas, o Acorda Vascão já vai estar disponível a você, torcedor vascaíno. Então, é claro, se inscreva, porém, também se torne membro para ajudar o crescimento do nosso conteúdo. Além disso, também, é claro, deixa aí o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar o crescimento e a divulgação do nosso trabalho. Tranquilo, rapaziada? Vambora, então? Sem muita enrolação, fala logo de Vasco, pois olha, Vascão, temos muitas informações de fato a trazer aqui a vocês neste Acorda Vascão. A primeira informação que eu quero trazer nesta manhã de sábado, dia 27 de janeiro, é sobre Luciano Rodrigues. Esse nome que é um dos grandes destaques do futebol sul-americano nesse primeiro momento de 2024, vem sendo alvo de vários clubes do futebol brasileiro, futebol argentino e o futebol europeu. Clubes como o Feyenoord da Holanda, próprio River Plate da Argentina e outros clubes da Europa sondaram a situação de Luciano Rodrigues nestes últimos dias. Porém, um clube que formalizou de fato uma proposta que, olha, bambiou, mexeu com a diretoria do Liverpool do Uruguai, clube que hoje detém os direitos econômicos de Luciano Rodrigues, foi a proposta do River. Uma proposta que chegou aí a casa dos 60 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos desse jogador. Um atleta que se destacou muito, principalmente vestindo a camisa do Liverpool do Uruguai na última temporada, mas o seu grande destaque mesmo aconteceu com a seleção do Uruguai, onde foi responsável por no ano passado marcar o gol que deu o título da Copa do Mundo à seleção do seu país, do
Mundial, né, Sub-20. Nesta temporada ele ainda não vestiu de forma oficial a camisa do Liverpool do Uruguai, mas pelo pré-olímpico, com a camisa de sua seleção, ele já foi um grande destaque nestas primeiras partidas amistosas e pela estreia, inclusive no pré-olímpico, contra a seleção do Paraguai, numa derrota do Uruguai pelo placar de 4-3 para a seleção do Paraguai. Luciano Rodrigues marcou 3 gols para o seu país. Dos 3 gols que o Uruguai fez na derrota pelo placar de 4-3, os 3 gols foram feitos por Lúcio. Esse é o nível de jogador que é Luciano Rodrigues. Um nome que entrou na mira do Vasco, um nome que o Vasco já formalizou pedidos para abrir negociações, um nome que o Vasco já fez 2 reuniões, pelo que sabemos, para tentar avançar nas tratativas. Inclusive o empresário de Lúcio Rodrigues aqui no Brasil é Paulo Pitombeira, um nome que ajudou, né, e é inclusive o intermediário do João Vitor, ou seja, ajudou o Vasco a tratar as negociações pelo zagueiro que estava no Benfica nestas últimas temporadas, é também empresário de luxo e poderá fazer essa ponte com o Cruz Maltino. Sobre a proposta gigante que o River fez pelo atleta, a informação que temos a trazer aqui a vocês é que foi negada. O jornalista Herman Gracia Grova, nestas últimas horas de ontem, sexta-feira, confirmou que o Liverpool considerou uma proposta insuficiente feita pelo River Plate por Luciano Rodrigues. O José Luis Palma, que é o presidente, inclusive, do clube uruguaio que hoje detém os direitos econômicos de Luciano Rodrigues, rejeitou essa e as outras propostas que estão na mesa pelo atacante de 20 anos de idade. Então, nesse momento, o Vasco ainda tem chances de dar aí, né, uma mudança, uma virada nessa história e conseguir a contratação de Luciano Rodrigues. Só depende do Vasco. Lembrando, o Vasco vai ganhar 50 milhões à vista pela venda de Gabriel Peck e vai ganhar mais uma graninha ainda da venda de Marlon Gomes para o futebol ucraniano. Será que não cabe realmente ir até o Liverpool e trazer essa promessa do futebol uruguaio? Baita de um nome que com certeza mudaria muito a cara desse atual elenco, um nome que já foi até elogiado, né, pelo próprio Emiliano Dias, hoje auxiliar e filho de Ramon Dias no Vasco da Gama. Ver aí as cenas dos próximos capítulos, mas é um nome que está sim novamente à disposição da diretoria Cruz Maltina. E olha, Vascão, falando aqui sobre nomes que já foram confirmados, né, oficializados, temos aqui uma informação rápida a trazer aqui a vocês. Ontem deixamos bem claro, né, que o Vasco conseguiu regularizar a situação do Adson, um atleta que pode entrar inclusive em campo já amanhã contra a equipe do Bangu no estádio Mané Garrincha pela 4ª rodada do Campeonato Carioca. Já apareceu ontem no bid da CBF e informações que tivemos, e é claro, faremos questão de trazer aqui a você neste Acorda Vascão, é que a compra que o Vasco fez por Adson no valor de 26 milhões e 600 mil reais, o valor dessa compra será destinada ao Corinthians. O Corinthians tinha 20% ainda do passe do jogador e nesse momento, como o Vasco pagará 26 milhões e 600 mil reais ao Nantes da França pela compra de Adson, o Corinthians ganhará algo em torno de 5 milhões e 320 mil reais pelas negociações, pela venda, né, do Nantes ao clube brasileiro, o nosso gigante da Coreia. Então o Corinthians aí desembolsando, né, uma graninha com a venda do Adson, e é claro, a gente sempre faz questão de deixar vocês aí muito bem informados, não poderíamos deixar de trazer essa informação a você, torcedor Cruz Maltino. E olha, Vascão, ainda temos mais informação aqui a trazer a vocês sobre também certezas, né, já entraremos aí no assunto sobre o mercado, informações sobre Rodrigo de Vidagra, que a gente trouxe lá na introdução, informações sobre Marcelo Estigarribia, informações também sobre Franco Gonçalves, essa promessa do futebol uruguaio. Porém, antes, quero trazer algumas informações sobre os nomes que foram confirmados como reforços ontem, sexta-feira. O goleiro Kehler, né, do Internacional, que vai assinar um contrato de empréstimo com o Cruz Maltino até o final de 2024, um nome que era a 4ª opção do Inter, ficava atrás de Rocher, ficava atrás também, né, do goleiro que chegou a ser titular em várias partidas do ano passado e hoje está atrás também do goleiro Ivan, atleta que foi emprestado pelo Corinthians ao Vasco na última temporada de 2023 e nesse momento veste a camisa do Internacional. Kehler era essa opção muito abaixo, né? Era realmente o 4º goleiro apenas do Clube Atlético Internacional e exatamente por esse motivo o Vasco viu o Kehler como uma grande opção para essa temporada de 2024. O Vasco acertou esse empréstimo, né, até o final do ano, um nome que chega com bastante moral, inclusive dentro do elenco Cruz Maltino, após uma tentativa incessante, inclusive do Vasco no início do ano passado, de conseguir a contratação desse atleta. Porém, além do Kehler, ontem também na sexta tivemos informações sobre o Vasco encaminhando a situação do lateral esquerdo Vitor Luiz e também do volante Pablo Galdames. E a gente tem novidades a trazer aqui a vocês sobre esses dois nomes. Primeiro, sobre o Vitor Luiz, o que temos a trazer? O Vasco, né, que não pagou nada para ter esse atleta no seu elenco, apenas conseguiu um jogador de graça no mercado, ele estava
ele tinha o seu passe ligado, melhor dizendo, ao Coritiba, porém, o Coritiba não queria sua permanência para 24, não pela qualidade técnica do atleta, muito pelo contrário, mas pelo fato do Coritiba ter caído a Série B do Campeonato Brasileiro. O salário do Vitor Luiz mensal é muito alto, então o Coritiba não se via com condições de bancar, né, mensalmente o salário desse jogador de 30 anos de idade muito experiente, com passagens por Palmeiras, Botafogo, Ceará, o próprio Coritiba, campeão de Libertadores, Copa do Brasil, um jogador muito importante aí no cenário do nosso futebol. O Coritiba vinha tentando, né, uma rescisão contratual mútua com o jogador, ele vinha treinando separado do elenco e viu o Vasco da Gama como uma boa oportunidade de fazer negócio. Houve essa rescisão contratual, o Coritiba irá economizar algo em torno de 3 milhões de reais nesse ano de 2024 com a ausência de Vitor Luiz, e nessas negociações com o Vasco combinou de dar praticamente o Vitor Luiz ao Vasco, porém ficar com 15% do passe do jogador visando uma transferência futura. O Vasco, é claro, aceitou, pois carece de um lateral esquerdo. Ontem a informação que a gente trouxe a vocês, tanto no Fala Gigante quanto também no Boa Noite Gigante, é que o Vitor Luiz já estava a caminho do Rio de Janeiro nessa sexta-feira e inclusive chegou. Informações que temos a trazer aqui a vocês agora, neste Acorda Vascão, é que o Vitor Luiz já está na cidade carioca. Ele chegou aí no Rio de Janeiro na noite de ontem e é aguardado hoje aqui no Rio de Janeiro, né, ou melhor dizendo, aguardado hoje no CT Moacir Barbosa aqui na cidade carioca para realizar exames médicos e assinar o seu contrato com o Vasco da Gama. Ainda não temos informações sobre o tempo de contrato que ele assinará com o Vasco, a expectativa é que seja em um tempo máximo de 2 anos, até porque é um atleta já com uma idade mais avançada, porém um jogador que com sua experiência com certeza agregará muito a esse atual elenco de Ramon e Emiliano Dias. Inclusive os três, né, já trabalharam juntos no Botafogo. Ramon teve uma curta passagem pelo Botafogo, salvo engano, no ano de 2020, e durante essa curta passagem o Vitor Luiz estava presente no elenco alvinegro carioca e, é claro, né, viu aí um comprometimento gigante do Vitor Luiz vestindo a camisa do Botafogo, e isso impactou agora para que a sua chegada acontecesse na colina histórica. Então, na minha opinião, uma lateral esquerda muito bem servida hoje, né, por Lucas Piton e Vitor Luiz. Além de Kehler, Vitor Luiz, também mais um nome que foi dado como certo ontem foi o Pablo Galdamez, esse chileno de 27 anos de idade, que chegará ao Vasco da Gama assinando um contrato de 2 anos, e o Vasco pagando ao Genoa, da Itália, clube que inclusive faz parte, né, do conglomerado 777, 800 mil euros, algo em torno aí dos 4 milhões e 200 mil reais. Ele tinha contrato com o Genoa apenas até o meio do ano, e para ter a sua rescisão contratual acertada, o Vasco teve que pagar ao clube italiano esse valor de 4 milhões e 200 mil reais. Informações aqui importantes sobre o Pablo Galdamez é a seguinte: o jogador chega com muita moral, é um atleta que já se destacou muito vestindo a camisa do Vélez Sarsfield aqui no futebol sul-americano da Argentina, também se destacou muito vestindo a camisa do União Espanhola no Chile, e também, é claro, né, com essa passagem pelo futebol europeu, vestindo a camisa da Genoa, é um jogador que tem aí uma experiência grande na Europa e com certeza será fundamental para um bom desempenho aqui no meio-campo Cruz Maltino. Um jogador maduro que pode ser até uma peça importante para Dimitri Payet no setor de meio-campo, exatamente por essa vivência no futebol europeu. E por que, né, é que a gente quer trazer informações sobre Galdamez? Pois além de poder ajudar o Payet a cada vez mais se acostumar com o futebol brasileiro e o Vasco da Gama em si, Galdamez reencontrará no Cruz Maltino um velho conhecido, Gary Medel. Ontem a gente chegou até a trazer informações a vocês sobre a amizade desses dois no Chile. Inclusive na Copa América de 2021 os dois foram vistos com outros atletas também do elenco chileno em uma festa cheia de mulher. E esses dois realmente são muito amigos. Está aparecendo aí na imagem a vocês a foto dos dois juntos. Uma amizade grande, tanto dentro quanto também fora de campo, através aí da seleção do Chile. Então essa dupla que já foi aí uma dupla grande, fora das 4 linhas e dentro das 4 linhas com a camisa do Chile, se reencontrará agora vestindo a camisa Cruz Maltino. Então muito legal aí, esse camisa 5 tão carente no Vasco da Gama chegará com um entrosamento já muito grande, inclusive com o capitão também chileno, Gary Medel. Tem tudo para dar certo Pablo Galdamez no Vasco da Gama. Mas olha, Vascão, Vasco da Gama não parará em Pablo Galdamez, em Vitor Luiz e Kehler. Não, o Vasco ainda está no mercado à procura de mais, quer mais reforços, quer mais chegadas. E ontem a gente falou muito sobre Juan Esforça com vocês, a gente até trouxe a informação que alguns portais, né, de notícias já davam até como certa a chegada de Juan Esforça ao Cruz Maltino. Informação dada pelo canal Atenção Vascaínos é que o Vasco aguarda Juan Esforça no Rio de Janeiro após o pré-olímpico que acontece hoje na Venezuela. Juan Esforça veste a camisa da Argentina, né, seleção onde se destacou sempre durante as categorias de base, foi capitão inclusive na seleção argentina durante a base. E a expectativa é que ele chegue aqui no Rio de Janeiro após essa passagem pelo pré-olímpico com a camisa do seu país.
Porém, não é apenas João Esforça um nome que o Vasco mira para essa posição de primeiro volante. Alguns dias atrás, a gente já vem informando a vocês sobre o interesse do Vasco em Rodrigo Villagra, um outro também argentino, porém de 22 anos de idade, que hoje veste a camisa do Talleres de Córdoba, também da Argentina. Rodrigo Villagra é um jogador de muita qualidade, um atleta que foi ao lado, inclusive, do próprio João Esforça, um dos grandes destaques, se não o grande destaque do Campeonato Argentino nessa posição de primeiro volante. Jogadores aí com idades semelhantes, o Juan com 21 e o Rodrigo com 22 anos. O Juan no Newell's Old Boys e o Rodrigo no Talleres de Córdoba, dois jogadores aí de terceira prateleira do futebol argentino que vê nessa temporada o vislumbre de poder subir aí de nível no futebol, né, de prateleira no futebol e vestir a camisa, enfim, de um grande clube do futebol sul-americano. Rodrigo Villagra vinha recebendo o interesse do River Plate nesses últimos dias, inclusive, né, informações que o River está muito avançada nas tratativas por Rodrigo Villagra. Villagra é um torcedor do River de infância, isso poderia ser um fator de influência muito positivo para a sua chegada ao clube argentino. Porém, informações que tivemos aí nestas últimas horas através lá do portal Flores del Mundo é que enquanto todos pensam que Villagra pode estar fechado com o River Plate, o próprio portal confirmou que Andrés Fassi, presidente do Talleres, que é um presidente inclusive muito chato de negociar, estaria aí costurando junto ao Vasco da Gama uma troca entre clubes. Javier Flores Mundo trouxe essa informação de que Andrés Fassi negocia nesse momento com o Cruz Maltino uma operação que envolve o também atacante argentino Luca Orejano. Lembra a informação que a gente trouxe a vocês que Orejano vem recebendo sondagens de vários clubes do futebol sul-americano e o próprio o próprio Atlético Tucumã, né? Talleres mesmo, confundi aqui com outro nome que a gente já vai falar do Talleres. O próprio Atlético Tucumã vinha sondando a situação de Orejano, então vai escanear de fato a realidade. Hoje Talleres busca a situação do Luca Orejano, quer a contratação desse atleta que ontem ou anteontem, na quinta-feira, foi confirmado por Ramon, não quer ficar no Vasco da Gama, e o Talleres pode estar usando aí essa moeda de troca. O Orejano indo para o Talleres e Rodrigo Villagra chegando ao Vasco da Gama para esta temporada de 2024. É uma moeda de troca muito importante, pois o Talleres hoje quer o Orejano hoje não quer ficar no Vasco. O Vasco hoje busca um camisa 5. Trata Rodrigo Villagra, que foi um dos grandes nomes, né, do Campeonato Argentino nesta última temporada, com uma boa opção. E Rodrigo Villagra não quer a permanência no Talleres para 2024. Então, tem tudo aí muito bem engatilhado. Informações dadas pelo jornalista Javier Flores Mundo é que o Vasco da Gama e Talleres nesse momento negociam aí uma troca entre os clubes. Então, vamos ficar de olho, vamos ficar ligados, inclusive, na informação aí que o Javier Flores trouxe todo mundo fala e quase dá como certa ida de Villagra para o River, mas é preciso lembrar que Fassi também negocia com o Vasco da Gama a chance de levá-lo àquele clube em uma operação que envolve Luca Orejano. O Vasco está em busca de um meio-campista central. Então ficar de olho, é claro, né? O Vasco pode sim trazer Juan Esforça, mas Rodrigo Villagra é uma opção, né, de negócio muito mais viável, pois o Vasco estaria trocando com o Talleres, um jogador que hoje não é mais utilizado no elenco, e trazendo, né, para o seu elenco um atleta que foi destaque do campeonato argentino. Prosseguindo ainda falando sobre campeonato argentino e ainda falando sobre a Argentina, inclusive, agora sim falar de um atleta que é do Tucumã, Clube Atlético Tucumã, que é o Marcelo Luciano Estigarribia. Qual a informação que temos a trazer sobre esse jogador que iniciou a sua carreira lá na temporada de 2015, hoje tem 28 anos de idade, no Depro, passou por Vila Dalmani, passou também por Motaguá de Honduras, chegou ao Belgrano, clube que Pablo Verratti inclusive se destacou em 21 também, passou na temporada pelo Belgrano e começou a se destacar e aparecer muito para o futebol sul-americano em 2022, no ano retrasado com a camisa do La Serena, no futebol chileno, mas principalmente com a camisa do Patronato, onde em 21 partidas marcou 7 gols, e no ano passado com a camisa do Atlético Tucumã, onde em 33 jogos marcou 9 gols e deu 4 assistências. Informações aí dadas pelo portal Diário Olé, portal inclusive da Argentina, é que esse jogador, Marcelo Estigarribia, está na mira de vários clubes do futebol sul-americano. Inclusive a matéria diz assim, ó: transcediu interesse de vários clubes por lá figura de Atlético Tucumã. Se vai ou fica? Essa é a pergunta aí, no caso do portal Diário Olé, sobre o nome. O interesse de vários clubes pela figura do Atlético Tucumã transcendeu, é o que diz a matéria aqui traduzida em português. E aí a pergunta final: você vai ou fica? Inclusive, a principal, né, frase da matéria é: Estigarribia é o mais procurado. Então aí, de pergunta sobre a situação desse atleta. E mais aí,
em textos escritos, né, pelo jornalista desse portal Diário Olé, que é um dos principais portais de notícias do futebol da Argentina, diz assim, ó: existem vários interessados, embora no momento ainda não tenha havido uma oferta formal para o atacante, que auxiliou o Coronel, no caso o Talleres, a igualar a luta em Jorge Fierro contra o Rosário Central. Ele ainda prossegue. É importante falar que, embora Talleres e Nils estivessem interessados no avançado, no caso dois clubes que também se interessam por Marcelo Estigarribia, os pedidos para manter o seu passe também vêm do estrangeiro. Vasco da Gama, Santos e Universitário do Peru se somam à lista dos pretendentes. Ainda prossegue falando sobre o Vasco, né? Cabe destacar que o elenco de Ramon Dias não renovou ainda, não conseguiu renovar o vínculo de Pablo Verrete e por isso já testou Estigarribia. Então, trata aí o portal Diário Olé como Marcelo Estigarribia o nome para compor aí o elenco ao lado de Pablo Verrete, um elenco comandado por Ramon Dias. Então, Diário Olé é um portal de fato muito famoso, um portal muito sério do futebol da Argentina, que confirma essa procura do Vasco da Gama pela contratação desse atacante. Lembrando, o Vasco não tem reserva para Pablo Verrete, né? Na noite de quinta-feira, inclusive, contra a equipe do Madureira, quem foi titular no lugar do camisa 9 foi Rayán. O Vasco ainda não deu essa camisa 9 para nenhum atleta, não sei se vocês perceberam, o Verrete segue sendo 99, a camisa 9 está guardada para um reforço, e o Vasco aí está na procura do mercado por um nome para a posição, a ficar de olho e, é claro, informar a vocês sobre essa situação. Para finalizar o vídeo, uma informação dada lá pelo canal Na Torcida Vascaíno, também na noite de ontem, sexta-feira, do interesse do Vasco da Gama por mais um nome da seleção do Uruguai, também sub-23, no caso o atleta Franco Gonçalves Fernandes, jogador que é cria das categorias de base do Danúbio, do Uruguai, e nesta última temporada vestiu a camisa do Peñarol do Uruguai também, pela temporada de 2023, atuando 14 vezes e marcando 3 gols. Ele foi comprado pelo Peñarol no ano passado por algo em torno de 10 milhões de reais junto ao Danúbio. Jogador apenas de 19 anos de idade, uma grande promessa do Uruguai, um atleta que tem passagens pela seleção do Uruguai, inclusive das categorias de base, foi campeão ao lado de Lúcio Rodrigues do ano passado da Copa do Mundo Sub-20. Nesta temporada ele atuou também, né, com o Lúcio Rodrigues durante esse pré-olímpico que está acontecendo na Venezuela, e um jogador aí que, de acordo com informações Na Torcida Vascaíno, está aí na mira do Vasco para a temporada de 2024. Informações dadas pelo canal é que, nesse momento, o Vasco buscou informações com o staff do jogador sobre a situação desse atleta de apenas 19 anos de idade. Uma curta sondagem ainda foi feita e o que nos resta é esperar as cenas dos próximos capítulos. É claro, tudo isso a gente vai estar trazendo a vocês aqui nessas próximas horas de sábado. Muita água ainda vai rolar embaixo dessa ponte, que indica cada vez mais a procura e a sondagem do Vasco da Gama por atletas do futebol sul-americano. A gente fica por aqui. Esse foi, né, o Acorda Vascão, perdão, apenas o primeiro vídeo deste sábado. Retornaremos já, hein? Fiquem ligados pela parte da tarde com Fala Gigante e contaremos muito mesmo com a presença de todos vocês aqui no nosso canal. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.